Meus caros e minhas queridas, diz pra mim, se você já não se agitou nessa vida, o quanto você já se agitou nessa vida, porque eu tenho certeza que você já se agitou nessa vida. Porque se tem uma coisa que acontece na nossa vida contemporânea, é o que? É agitação. A gente tem muita dificuldade de permanecer quieto, de permanecer concentrado, de permanecer muitas vezes em silêncio. A gente tem uma agitação interna gigantesca. E tudo ao redor é agitado. Não sei se você já percebeu, tudo ao redor é agitado. Você deve ter sofrido por isso. E hoje o que acontece? Eu quero falar para você qual que é a relação entre esta agitação com o quê? Com a nossa dificuldade de agir de fato no mundo. A nossa dificuldade de querer algo e realizar este algo. Tá? Mas antes de tudo, antes de começar, segue o canal, liga a sineta, dá like nesse vídeo. Se quiser, você já comenta. Se puder, durante o vídeo, comenta, faz algum comentário, vem conversar comigo. E claro, compartilhe. Faça a palavra do bom senso chegar aos corações que precisa. E assim que você estiver assistindo esse vídeo, lembrei de fulano. Vai lembrando. Pensa na sua vida, mas pensa na vida de algum fulano que você pode mandar. Se cada um de vocês compartilhar com mais uma pessoa, a gente dobra a meta, não é mesmo? Olha só, coisa boa. Mas vamos lá então. O que acontece? Nós vivemos numa época em que nós temos muita agitação, tá? É uma época de ruído. O que eu quero dizer com ruído? Barulho, não só barulho, mas também o que? Agitação. Essa agitação pode ser questões tensas, coisas que mexem com o seu sentimento, coisas que te distraem, inclusive, né, se bobear, você se distraiu hoje com o cenário, porque o cenário tá voltando, olha só quem voltou. Ah, seja normal, tenha bom. Voltou violão, voltou o Hobbit, Senhor dos Anéis, Mapa do Brasil, plantinha, telefone. Agora tem a janela, aqui tem um portão, aqui tá... Ou seja, também temos isso. Também tem coisas que nos distraem, não é mesmo? E também, assim, a agitação também são inseguranças, são medos, né? São receios, são traumas, né? Enfim, muita coisa nos agita hoje em dia. E é muito fácil nós entrarmos nesse ciclo de agitação. Não precisa de muito, infelizmente não precisa de muito. Basta, vou dar um exemplo, basta muito simplesmente você entrar no seu Instagram, você entrar nas redes sociais, você automaticamente começa a se agitar. Se você entrar num grupo do WhatsApp, se você ligar o seu computador para poder trabalhar, a agitação começa a te alcançar. Ou seja, algum fator externo acaba indo de encontro a algum fator interno e então parece que você começa a ficar em ebulição. Por que eu falo que nós vivemos então nessa época agitada? Além desses fatores internos, internamente parece que a gente internalizou este ritmo de fora. Então essa coisa rápida, essa coisa agitada, essa coisa para ontem, tá todo mundo com pressa, tá todo mundo com urgência, tá todo mundo querendo que as coisas funcionem o mais rápido possível. Então é claro que esta pressa vai cada vez mais dificultando a nossa serenidade interior, vai cada vez mais dificultando a nossa capacidade de concentração. Mas eu vou falar sobre concentração hoje? Não. O que eu quero falar hoje é sobre ação e sobre agitação. Então, o que acontece é que neste cenário, com muita frequência, você vai se agitar, tá bom? E agitar-se interiormente se assemelha muito à questão de agir. Mas eu preciso te dizer uma coisa é agitar-se, outra coisa é agir. Agir não tem nada a ver com agitar-se. Vou falar de novo. Agir não tem nada a ver com agitar-se. A gente confunde com uma frequência absurda isso. Porque o agitar-se é também movimentar-se. É também pensar sobre um assunto. É também a gente muitas vezes fazer coisas em direção àquele assunto. Mas na maior parte das vezes, o agitar-se não é nada mais do que a expressão interna de um certo tipo de desespero, a expressão interna de um certo tipo de movimento, que é um movimento que não tem mais lugar, um movimento que não tem para onde ir. Ele só fica batendo dentro de vocês, aí você fica se agitando. Vou dar um exemplo. Você precisa, digamos, você foi chamado para uma entrevista de emprego, tá? O que você foi chamado para uma entrevista e começa a te agitar. Você começa a se preocupar, você começa a ficar com medo, você começa a pensar, você começa a conversar com alguns amigos. Gente, fui chamado para uma entrevista de emprego, estou muito nervoso com tal. Daí você fica lá 2 horas conversando com seus amigos sobre a entrevista de emprego, mas tem alguma coisa eficiente nessa conversa? Não tem. Tem algum problema em desabafar com seus amigos? Não tem. O problema é você achar que você
Em vez de você estar só desabafando, você realmente está fazendo alguma coisa. Ou você tem uma prova importante para fazer. Aí você começa a ler e você gasta lá 2, 3 horas estudando. Na verdade, você não está estudando, porque você não está prestando atenção no que você está lendo. Você só está interiormente agitando-se. Ou então, você tem que conversar com a sua esposa, você tem que conversar com o filho, você tem que conversar com alguém. O que acontece? Em vez de você, de fato, ir lá e conversar com a pessoa, que é agir, você fica, muitas vezes, gastando tempo e discutindo com a pessoa no WhatsApp, mas aquilo não tem uma eficiência. DR de casal é um clássico. DR de casal, o que acontece? Muitas vezes são duas pessoas se agitando, são duas pessoas se irritando, são duas pessoas em ebulição. Não tem uma ação. Por que não tem ação? Vou te explicar. Ação é o quê? Ação é quando eu reconheço um problema, mapeio o problema, imagino uma possibilidade de ação e executo essa possibilidade de ação. Nada mais é do que o meu método da terapia do bom senso, né? Reconhece, mapeia, imagina, age. Isso é uma ação. Uma ação, ela tem uma intencionalidade. Uma ação, ela tem um começo, meio e fim. Uma ação tem um momento de análise do problema, de levantamento de hipóteses, para então a resolução. A ação tem isso. Isso é agir. O que nós passamos então é um agitar-se mesmo. Infelizmente é um agitar-se. Porque a gente fica olhando para o problema, a gente se desespera de novo quando olha para o problema. Ele fala, meu Deus do céu, meu Deus. A gente fica como se fosse se chocando com o problema, entendeu? Quantas vezes não aconteceu isso, meu querido? Quantas vezes não aconteceu isso na sua vida, meu querido? Escreve aqui embaixo, escreve se eu estou mentindo. Quantas vezes você não ficou batendo num problema e não encontrando nenhuma solução para entrar no lugar? Para entrar de fato na solução. E realmente pegar aquele problema na mão para poder resolver. Então, nesse sentido, é que nós precisamos levar em consideração, olhar dentro de nós, qual que é o exercício de hoje? Olhe dentro de você e pense, o que é agitação? O que é ação? O que é agitação? O que é ação? Dentro de mim, diante desse problema, eu estou agindo ou estou agitando? Estou me agitando. Porque também tem uma questão. Quando nós não estamos acostumados a agir, nós estamos acostumados a nos agitarmos, a ação parece que é um negócio muito difícil. Quem não está acostumado a agir, no momento em que tem que agir, acredita que resolver um problema é muito difícil. Por quê? Porque está acostumado a agitar-se, está acostumado a girar em círculos e não resolver o problema. Então, para o agitado e para o homem de ação, vamos botar esses dois aqui, o agitado e o homem de ação, para o agitado, qualquer novo problema é um novo peso. Qualquer novo problema é um negócio que vai superar as suas possibilidades. Qualquer novo problema é um peso que se soma àqueles outros problemas que ele não conseguiu se resolver. E aí o que acontece? Tá? A pessoa, além de ela ter dificuldade em agir e achar que a resolução é sempre maior do que ela é de fato, a pessoa também vai começar o quê? A não enxergar mais a vida dela como problemas a serem resolvidos, mas vai começar a enxergar a vida dela como eu sou um problema, eu tenho um problema, eu não consigo resolver os meus problemas. Então veja que interessante. Você já passou por isso? Eu acredito que deve ter passado por isso. Ou seja, quem nunca passou por isso? Você começa a olhar para a sua vida e você não começa a falar assim, pô, eu estou errando aqui nesse ponto. Não, eu sou errado. Vai vir aquele vídeo, eu vou botar o link aqui, mas todos os links que aparecem aqui também aparecem na descrição. Vai aparecer aquela pessoa em que entra no mecanismo de culpa. Ele começa a se sentir culpado. Começa a absorver para si. E o culpado merece ser punido. É o que eu falo no vídeo aqui, depois vocês assistem. E o que acontece então nesse sentido é que ele vai começar a olhar tudo como um grande peso e não querer novos problemas. Então você entendeu? Quem não está acostumado a agir, primeiro, parece que resolver um problema é muito difícil. Segundo, cada novo problema aumenta o peso nas costas dele e vai levar a ele o quê? A questão de ele achar que é um cara, ele é o erro, entende? E o que acontece, o problema é que assim, tem como a gente parar as tretas do dia a dia? Tem como a gente parar de ter uns problemas a resolver? Não. Por que o pessoal fala assim, tem que matar um leão por dia?
Porque é exatamente isso que a gente tem que fazer. A gente tem que todo novo dia lidar com os problemas deste novo dia e o somado dos problemas do dia anterior, somado dos problemas do outro dia. Então, nesse sentido, agitar-se faz com que você acabe se sabotando. E tem mais ainda. O agitar-se é a pessoa que gasta muita energia com algo e não resolve aquele algo. Uma dinâmica normal de pessoa que se agita, ela se preocupa demais. Você se preocupa demais? Esse é o teu caso. Quem se preocupa demais é porque se agita demais. Se você se preocupa demais, é porque você se agita demais. Entende? É uma agitação interna. Não é uma solução. E você está viciado em se agitar. Por quê? Porque muitas vezes a sua vida, todas as suas decisões foram baseadas nesse esquema, neste padrão de agitação. Você talvez venha de uma família de pessoas agitadas. Entende? Ansiosos às vezes também são muito agitados. Depressivos também, a cabeça fica fritando numa agitação contínua. É claro que se você tem um problema psiquiátrico, já se transformou um TAG, um transtorno de ansiedade, já se transformou uma depressão de fato diagnosticada, você tem que tomar remédio. Mas também você tem que fazer a sua parte. Porque não é porque você está com transtorno que você perdeu o seu livre-arbítrio. Então também tem isso. É uma agitação interna tão grande, uma agitação interna, que você se acostumou com isso. Você já se identificou com ser agitado. E aí o que fica difícil é o quê? Primeiro, silenciar tudo isso. E segundo, começar a agir. Começar a agir. Então o que eu te digo? Para você sair desse ciclo de agitação e você realmente começar a entrar no ciclo de ação, o que você vai ter que entender? Você vai ter que entender que a ação normalmente precede antes da ação, da resolução, né? A ação resolutiva, eficiente, precede uma elaboração de algum tipo de plano e também um certo tipo de análise do problema. Então, para você parar de se agitar, a primeira coisa é tentar olhar o problema da forma mais concreta. Da forma mais concreta que você possa ter, entendeu? É olhar o problema realmente tentando entender o tamanho dele de fato. Um exemplo que eu te dou, um exercício que eu te dou. Olhe para o seu problema e imagine que esse teu problema é de alguém de fora te contando esse problema. Como que você resolveria? Qual a dica que você daria para essa pessoa? Porque às vezes quando a gente olha para o nosso problema é muito grande. Se a gente olha de fora, já resolve. Mas olhe para o seu problema e veja o tamanho do seu problema, de fato. Depois de ver o tamanho do seu problema e mapear o tamanho desse problema, né? Reconhece e mapeia, você vai ter que ir para onde? Para o imaginar. Faça um plano efetivo. Tá, beleza, o meu problema é esse. Como eu posso resolver esse problema? Pense pelo menos em 3 soluções. Tem aquele ditado, né, que o pessoal fala hoje em dia, né? Para cada problema tem pelo menos 3 soluções. Então pense nessas 3. Em 3 hipóteses, 3 soluções possíveis. Tá, o que eu faço diante disso aqui? Mas vá o quanto antes para a elaboração desse plano. Porque o agitado, ele nunca chega no plano. A pessoa que está agitada interiormente, ela nunca chega no plano. Ela sempre para na agitação. Na preocupação, no medo, no receio. E veja, a pessoa que está agitada, como eu disse anteriormente, ela não pensa mais no problema de agora. Então ela começa a olhar e falar, meu Deus do céu, eu sempre entro nesse ciclo, eu nunca consigo tal coisa, olha eu de novo sofrendo com isso. Ou seja, todos esses pensamentos ajudam nada. Não ajudam um A no seu problema. É só você lá se afogando em poça, entende? Dá para pensar isso? Dá, mas não deixe de fazer o plano. Um plano eficiente. Você vai ter que olhar para dentro de você e falar, quieto. Todo mundo quieto. Entende? Chega. Entende? Cala-te boca. Tem que parar. O que nós vamos fazer? Qual é a minha saída? Porque veja, você vê o problema. Você analisa o tamanho do problema. Quando você começa a imaginar a saída, aí sim você pode começar a sentir alguma coisa. Porque tem problemas que a saída é óbvia. Tem problemas que tem solução. Mas a gente está lá... Sabe? Então, dá uma quietada. Você só vai começar a sentir alguma coisa, tá? No momento em que você começar a levantar planos de possibilidade de ação.
E aí, desses planos, você arrisca alguma coisa. Não, vou fazer tal coisa. E vou fazer o quanto antes. Vou fazer o quanto antes. Porque quem está acostumado à agitação não faz nada, porra nenhuma. Vocês não fazem porra nenhuma. Vocês ficam se agitando e procrastina. Procrastina, agita, procrastina, agita. Me diz se não é isso daqui? Procrastina, agita, não faz, precisa ir no médico, não vai, mas daí fica preocupado, não consegue dormir. Mas foi no médico? Não foi. Por que não foi? Ah, porque daí chegou no dia, eu esqueci, mas chega de noite, eu começo a lembrar, coisa e tal. É isso é pura agitação, entendeu? É reflexo do mundo ao redor. Então você tem que começar a tentar agir. E o problema do agitado é que ele vai cair no outro vídeo que eu vou colocar aqui do perfeccionismo. O problema do agitado é isso também. Não, eu tenho que pensar na melhor solução. Às vezes a gente não tem a melhor solução. A gente não tem a solução perfeita. O que a gente tem é uma das hipóteses, a gente acha que resolve. Então o que você vai fazer? Você vai analisar a situação o melhor que você pode. Você vai elaborar algum plano, como eu disse, 3 planos possíveis, e você vai tentar executar algum deles. Ponto. Vai tentar executar algum deles. Jota, como funcionam as pessoas que agem no mundo? É assim. Elas executam. E se o problema não deu certo, ou ela corrige a resolução do problema, ou o que ela faz? Ela escolhe uma das outras 2 hipóteses. E vamos tentando, e vamos tentando, e vamos tentando. Nós precisamos entender que a ação não necessariamente tem a ver com resolução plena de um problema. A ação, às vezes, a gente precisa agir muito para então encontrar uma saída eficiente. Mas agir é melhor do que agitar-se. Entende? Então olhe para isso. Olhe para a sua realidade. Né? A última coisa que eu falo, que vocês adoram que eu falo sobre relacionamento aqui, não é mesmo? Então veja, aonde isso mais acontece? Em relacionamento amoroso. A gente fica se agitando, a gente fica brigando, a gente fica discutindo, a gente fica fazendo 1000 coisas com a sensação de que estamos fazendo alguma coisa, quando no final das contas não está fazendo nada. Sabe o seja normal e tenha bom senso aqui? Seja normal e tenha bom senso, não é normal e nem tem bom senso. Fica numa agitação e dá uma falsa sensação de que está melhorando as coisas, quando na verdade não está melhorando as coisas. Na verdade só está o quê? Afundando na areia movediça. Então olhe para o seu relacionamento, já que eu estou falando disso agora, olhe para o seu relacionamento e veja o que é preciso ser feito. Eu preciso dar mais carinho, eu preciso dar mais atenção, eu preciso conversar mais com a minha esposa, eu preciso ter mais paciência com meu marido, eu preciso organizar os finais de semana, eu preciso emagrecer, eu preciso ter mais disposição para intimidade, eu preciso pensar mais na minha mulher, eu não posso ser mais tão esquecido, eu preciso anotar algumas coisas que ela me diz, porque eu sempre esqueço. O que eu preciso fazer? Pense nesses planos, nesses 3 planos possíveis e comece a executar. Entende? Porque aí você vai perceber que resolver problemas não é algo tão complexo assim. Resolver problemas é o quê? É simplesmente agir no mundo. E quem sabe de primeira você já resolve. Ou quem sabe de segunda, de terceira ou de quarta. E assim você começa a resolver. É igual como eu fiz esse cenário aqui. Nesse sábado, foi sábado? Acho que foi sábado. Nesse sábado ou domingo, né? Não, foi segunda agora. Né? Hoje esse vídeo aí tá saindo para você na quarta. Foi segunda agora. Eu peguei e o que aconteceu? Eu olhei e falei, cara, preciso resolver isso daqui. Sobrou 1 horinha, peguei, meti essa prateleira aqui, já furei, botei o quadrinho, procurei nas caixas, que tem umas caixas meio reviradas aqui, procurei os livros, deixei essa câmera, gastei um tempo, mas pelo menos assim, check, né? O cenário já tá andando. Senão eu ficava aqui, tipo, a gente tem que fazer cenário, tem que fazer... E veja como eu demorei, veja quantos vídeos eu gravei sem ter esse cenário aqui, entende? E ainda vai melhorar isso daqui, mas então, fiz um plano, executei o plano. Agora eu vou corrigindo o plano, vocês vão ver que aos poucos, né? Essa plantinha aqui é para vir nesse vãozinho aqui, tá vendo? Esse vão aqui, ó. Tá? Esse vão aqui vai acontecer, essa planta aqui vai vir pendurada. Eu só não encontrei o negócio de pendurar, porque dela é uma jiboia, né? Ela cai aqui assim, né? Ela vai ficar bonito pra caramba. A plaquinha tem que ter, eu não sei se eu vou botar aqueles quadrinhos de ponte que tinha, mas enfim. Já meti o violão aqui, tá, telefone, tem a janela, tem negócio aqui, acho que eu vou botar uma cortininha aqui, tá? Tem uma cortininha aqui bem bonitinha pra gente colocar, que tava na outra casa. Ou seja, é isso, gente. Olhei, tem um plano, preciso fazer isso, realiza, tá? E me diz agora, então, já nesse final aqui, para de se agitar na sua cabeça, escreve aqui pra mim. O que você acha? É isso que acontece com você? Não é isso que acontece com você? Quantas vezes você se agitou quando deveria ter agido? E quantas vezes você agiu e deixou a agitação de lado? Você é uma pessoa muito agitada, você é uma pessoa que está com dificuldade de se concentrar, você até suspeita que tem alguma coisa, ou então é só o mundo correndo. Você quer conversar comigo? Escreve aqui embaixo, né? Quer dizer, clica aqui embaixo.
tem um link aqui que é o quê? Marque um horário comigo. Você marca o horário, ele pode ser a primeira sessão de terapia e a gente marca uma frequência semanal, quinzenal ou mensal. Ou você pode também marcar com a minha assistente, a Paula, um atendimento pontual. O que que é? Um horário de 1h30 em que eu e você vamos conversar. E quem sabe eu já consigo te ajudar nessa sua agitação interna, essa dificuldade de ação. Porque, cara, muitas vezes em consultório o que eu faço? Eu tenho que alinhar o paciente para que ele consiga começar a agir e não tanto agitar-se. E veja, a agitação fica muito no mundo mental. É muito mundo interior para pouca ação no mundo. Então a gente tem que ir para o mundo. A gente precisa realizar. Se você está com essa dificuldade, clica aqui, tá bom? E aí eu posso te ajudar, porque a gente conversa de fato. É eu e você mesmo, conversa de fato, tá bom? Mas também me comenta. E claro, compartilha a palavra do bom senso com os corações que precisam. Porque tem muito coração por aí que está angustiado, que fica numa agitação, nunca age de fato, tá? E por último, você terapeuta, você psiquiatra, você psicólogo, ou você que atende pessoas, até meu consultor de imagem, ou então, sei lá, fisioterapeuta, médico, que seja. Eu estou abrindo a 2ª turma da formação em terapia do bom senso. É um grupo que está aberto aqui, é só você clicar aqui embaixo. Entra no grupo do WhatsApp, que a gente vai conversar por lá, e a partir ali da última semana de abril, eu vou lançar vídeos exclusivos para vocês. Então, se você quer ter vídeos exclusivos em que eu explico para você como que é o bastidor, como que eu penso os temas, como que eu chego às conclusões, como é que eu utilizo minha linguagem, principalmente em consultório, se você quer saber isso e quem sabe também entrar na minha formação em terapia do bom senso, clica ali que você vai receber todos esses vídeos, todos esses links, vai ser legal demais, tá? É a formação em terapia do bom senso, que são 5 meses de aulas, e nesses 5 meses você tem 1 ano de acesso em 1 ano de supervisão mensal. Todo mês a gente vai ter um encontro. Então acho que vale muito a pena, tá? Se você gosta da minha linguagem, gosta de tudo aqui. Enfim, é isso, tá? Para não agitar mais você de informações e também aqui para eu encerrar a minha ação, que é gravar esse vídeo aqui, eu fico por aqui, tá? Não se confunda agitar-se com agir. Vamos agir mais, nos agitar menos. Ok? É isso. Grande abraço. Tchau, tchau.